Bem-vinda, Laura. Obrigada. Nossa primeira pergunta vem pelo Twitter. Vamos ver na tela. Essa é inédita. Olha, essa me pegou. A cara da Laura. Ai, cada um. O infotenimento é um conceito mundial de se fazer jornalismo, em destaque na atualidade, mas criado há tempos atrás. Essa modalidade une entretenimento e informação e pode ser evidenciado em veículos jornalísticos de todo o país. No século XXI, as novas mídias digitais possibilitaram o surgimento de uma modalidade de jornalismo mais descompromissado, lúdico, mais próximo à informalidade e na dualidade entre informar o telespectador e entreter. Essa forma de narrar acontecimentos jornalísticos vem angariando o público e a fidelidade dos seus telespectadores, tanto no Brasil como no exterior. Bom, a palavra é uma palavra um pouco esdrúxula, né? Mas é a mistura da informação como entretenimento, ou seja, muda um pouco o sentido clássico, né? da apreensão do fato jornalístico pelo espectador, que não tem nada a ver com entretenimento, e incorpora a palavra essa ideia, né, que permeia toda a nossa sociedade, que é do espetáculo. Tudo é espetáculo. Carol, o que te vem à mente quando a gente fala sobre infotenimento? Infotenimento é um conceito relativamente recente que acompanha, né, a mediatização de determinados objetos, estratos sociais que anda ali ao lado do jornalismo, já que o jornalismo ele também também ocupa um espaço na mídia. Vou pegar, por exemplo, o caso do esporte, que o esporte, na sua dimensão industrial, econômica e tal, ele foi alçado a esse protagonista, um dos protagonistas da indústria do entretenimento, por conta desse processo de mediatização, que começou muito no início, nas primeiras décadas do século passado, do século XX, e que teve no rádio e posteriormente na televisão os grandes propulsores, né? Então, essa fronteira entre o entretenimento e a informação, sobretudo em determinadas áreas da cobertura jornalística, como o esporte, como a cultura, é um espectro, né? E nós, jornalistas, né, temos que saber lidar com esses limites, com essa fronteira que às vezes realmente fica tênue, né? Eu sempre costumo lembrar que, por mais que o jornalismo, a produção jornalística esteja muitas vezes embutida ou articulada dentro de um produto ligado a um entretenimento, jornalismo é jornalismo. Uma publicação do Ministério da Educação pediu que escolas do país inteiro, públicas e privadas, filmem os alunos cantando o hino nacional e que leiam para eles uma carta com o slogan da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Bom, silêncio, por favor. É só seguirem os acordes. Então, a notícia que trabalhava muito em cima do conceito de objetividade, hoje em dia ela não trabalha mais exclusivamente com o conceito de objetividade. Ela é partidária, parcial e incorporou, tem pontos de vista, e incorporou da sociedade do espetáculo essa ferria, essa atmosfera do entretenimento que vem da indústria cultural e que vem basicamente da indústria do cinema americano, vem de Hollywood. Essa linguagem também, a publicidade, a partir de um determinado momento, incorporou nos seus conteúdos e nas suas formatações a linguagem do entretenimento. Esse conceito começou a ser difundido para se descrever a forma da narrativa das notícias dos jornais americanos, que à época estavam em emergente popularização na sociedade americana e foi importado para o Brasil.
Na verdade, o infotenimento, que todo mundo diz que é uma novidade, né, ele já existe há muito tempo no jornalismo, né? O infotenimento, a ideia do entretenimento é você transformar aquela informação em algo interessante e atraente para o público. Jornalismo de infotenimento começou em 1801 com o jornal Penny Press. Esse jornal nasceu na cidade de Nova York e foi inicialmente orientado para atender os mercantes que lá estavam. E você tem várias técnicas para fazer isso. Então isso não é novidade, isso está na raiz do jornalismo, né? Sempre porque por como que as pessoas vão ler. Você tem que fazer com que elas tenham interesse por aquele conteúdo. O New York Sun surgiu como o primeiro jornal destinado às massas, que davam valor às histórias de interesse humano. Isso mudou radicalmente o conceito de jornalismo. As pessoas, em geral, eram atraídas demasiadamente por esse tipo de informação que deixava de lado questões políticas e se dedicava a contar histórias de interesse humano. Né? Isso pode ser com a utilização de uma foto, de um vídeo, né? Você pode, sei lá, numa matéria que você bota no jornal ou numa revista, que você vai destacar o olho da matéria, né? Você pode botar uma vinheta se for uma coisa audiovisual. Então essa ideia do entretenimento, ela já está presente há muito tempo, né? O infotenimento traz muito dinheiro às emissoras de televisão, jornais impressos e rádios, já que os anunciantes procuram programas com formatos mais suaves para anunciar produtos e falar com uma gama maior de pessoas. A autora Dejavi menciona em seu artigo que hoje tudo é entretenimento. Tudo que vemos como interessante para atrair uma audiência traz implícito em si um tipo de entretenimento, seja para o cérebro ou para as emoções. Por essa razão, em qualquer conteúdo jornalístico, é fundamental pensar a questão do entretenimento para captar atenção e fidelidade. As análises sobre entretenimento dividem-se entre a perspectiva otimista, que diz que o entretenimento é uma possibilidade de contribuição para o crescimento do indivíduo, proporcionando o alívio das tensões do cotidiano e equilíbrio de sua personalidade. Daí advém a sua necessidade e utilidade. A corrente mais pessimista diz que esse entretenimento, o jornalismo, é uma ferramenta de alienação em prol de determinadas ideologias, servindo para manipular as pessoas para fins políticos e econômicos. Afinal de contas, o jornalismo, né, a notícia jornalística é um produto para ser vendido. Logo, ele tem que despertar o interesse do público. Então, assim, infotenimento não é o conteúdo, na verdade. O infotenimento é você utilizar essas técnicas de entretenimento para dar a informação. Então, uma coisa importante é o seguinte, o infotenimento não é trazer humor para a notícia. Eu acho que até em alguns casos as pessoas confundem isso, mas existe isso em manuais, por exemplo, no manual de produção da BBC, tá lá claro que entreter, na verdade, não é só divertir as pessoas, é provocar um interesse, né? É muitas vezes provocar, né? Não com uma coisa agradável, né? Despertar alguma coisa, tirar aquela pessoa e falar assim, eu preciso prestar atenção nisso. Então não é o humor, né? Essa associação com humor, eu acho que nos últimos tempos, a gente falando mais aqui a partir dos anos 2000, ela esteve durante muito tempo associada ao jornalismo esportivo, né? E hoje você tem uma mistura, né? Você tem muitos programas, inclusive de entretenimento, que utilizam o jornalismo, né, como uma forma de atrair as pessoas, e os programas jornalísticos tradicionais que utilizam o entretenimento, porque cada vez mais você precisa despertar a atenção das pessoas, né? E mesmo no jornalismo que usa o suporte digital, você vê isso, há vários formatos se utilizando como eu falei, de vinhetas, né? De elementos visuais, a própria utilização da música, tudo isso é infotenimento, né? Você usa a estratégia de entretenimento para buscar o interesse da pessoa. Então não é só trazer o humor, tá? Eu acho que às vezes há um equívoco em relação a isso. E se mistura muito infotenimento também com a ideia do sensacionalismo. Então os programas que são policiais e que se utilizam muito desse apelo às sensações, né? Que a gente diz, isso é infotenimento, mas assim,
tem muita coisa que a gente pode classificar como um infotenimento, mas é importante entender que entretenimento não é necessariamente fazer as pessoas rirem, né, ou chorarem. Né? Se você falou das histórias, na verdade isso está na base do jornalismo. A gente quer ouvir boas histórias de pessoas. O jornalismo é feito para as pessoas, né, e são histórias de pessoas. Se você pegar o jornalismo econômico, você não tem como falar sobre números só, né, tabelas. Você vai ter que partir da história de alguém, particular de alguém, mostrar o impacto da economia na vida das pessoas. Então, o interesse pelas pessoas sempre existiu. Esse é um interesse humano, é isso que move o interesse pela literatura, né? São os sentimentos humanos. Então, isso também está presente no jornalismo, isso está presente no cinema. Mas na hora ali, por exemplo, que você está numa transmissão esportiva e aquilo ali é um produto de entretenimento, né? Saber resguardar essas fronteiras é absolutamente necessário, mas às vezes é difícil. Por exemplo, dando um exemplo agora desse ano, teve gerou muito burburinho, inclusive nas mídias sociais, aquele caso em que o prêmio elaborado lá, do melhor jogador da partida, elaborado pela Globo para, digamos assim, enriquecer aquele conteúdo, né, para gerar mais audiência e tal, turbinar, nesse sentido do entretenimento, aquele conteúdo, ele acabou gerando um constrangimento, porque foi usado como um instrumento de ironia, né, no caso do Sidão. E aí coube a repórter entregar o prêmio e, de certa maneira, se envolver ali com esse constrangimento, né? Isso gerou até muitos comentários depois sobre qual teria sido o procedimento mais adequado. E numa dessas discussões, eu estava discutindo até com uma colega inclusive de curso, e ela estava ponderando, puxa vida, né? Sobrou até para repórter, isso não é uma função jornalística e tal, não sei o que. E aí eu estava conversando, ponderando com ela também, por outro lado, que esse trabalho de reportagem está dentro de uma produção voltada para o entretenimento. É um show e que muitas vezes fica difícil, porque a repórter foi escalhada, já que ela ia conversar ali ela tem como incumbência, como roteiro, conversar com um jogador que está saindo do campo e tal, já que ela está ali, ela vai e aborda, e aquilo ali quase que está no automático. Mas se a gente for parar para avaliar direitinho, para pensar, exclusivamente essa função aquilo ali é um produto de promoção. Né? Qualquer quiz, o prêmio, você está promovendo ali. É um trabalho de promoção absolutamente legítimo dentro desse espectro de entretenimento. Então, cabe ao jornalismo não se envolver, né, com esse entretenimento a ponto de contaminar essas competências, essas funções jornalísticas. Só para ilustrar como foi um caso relativamente recente, essa fronteira entre o jornalismo e o entretenimento, ou seja, a informação e o entretenimento. De acordo com a acadêmica Paula Roberta Santana Rocha, vivemos em uma sociedade do espetáculo. O espetáculo nada mais é que o exagero da mídia, que ao invés de comunicar, pode chegar a excessos. Por o espetáculo estar tão presente na vida das pessoas, isso atinge os meios de comunicação de massa. Sei lá, se você for lá atrás, lá nas arenas onde as pessoas lutavam e tal, não era um espetáculo? Então, assim, o espetáculo, ele faz parte, o interesse também das pessoas. Eu acho assim, eu não gosto de dizer que as pessoas só querem o espetáculo, entendeu? Eu acho que elas querem outras coisas também. Elas também querem informação, mas elas querem informação de uma maneira que seja interessante. Senão, ninguém quer nada. Entendeu? Mas assim, eu acho assim, colocar, tá caminhando tudo para pão e circo, não sei o que, o grande espetáculo, mas assim, o entretenimento transforma essas coisas, mas eu acho que sim, mas porque hoje isso... todo mundo pode ser jornalista, né? Com câmera, então isso... acha que pode, né? Todo mundo acha que pode ser jornalista hoje. Inclusive, eu já vi vários canais no YouTube de pessoas que eles falam como jornalistas, eles não são jornalistas, aí eles leem uma porção de coisa na internet,
mas eles não têm fonte, eles não têm apuração, eles apenas leram. E aí eles começam a reproduzir isso. Isso é péssimo para quem faz jornalismo, mas eu acho que o jornalista também tem que repensar o seu lugar nessa nova sociedade, em que as pessoas também têm demandas, em que elas são capazes de produzir. Quer dizer, isso tornou mais complexo o campo de trabalho para o comunicador. Eu não vou nem falar o jornalista, tá certo? Mas assim, eu acho que tornou mais complexo, você tem mais elementos para pensar. Você agora não é a pessoa só, tá? Ou o veículo que vai ser o emissário das notícias. As notícias vão surgir de vários lugares. Qual é o problema central da publicidade? Você precisa convencer alguém de alguma coisa. Vender um serviço, vender um produto, vender uma ideia, vender um conceito. Se você tem formas de comunicação, formas narrativas que se aproximem mais do seu público, isso é imediatamente uma coisa positiva para os objetivos da publicidade, obviamente. O entretenimento foi por tempos discriminado entre a elite intelectual da comunicação, mas agora, conforme reflete a autora Fábia Angélica Dejavir, o infotenimento é um dos grandes valores principais da sociedade da informação. Seu objetivo é oferecer uma distração, prazer e diversão às pessoas, ora ajudando a esquecer a realidade por meio de histórias inusitadas e promovendo a formação intelectual. Você acha que o infotenimento ajuda de alguma forma a criar novas capacidades no consumidor na notícia? Ou estamos, nós jornalistas, usando o infotenimento para desinformar o público, na medida em que o entretenimento se sobrepõe à notícia? Foi o que eu falei, né? Sempre que o entretenimento se sobrepor à notícia, né, a gente está rasgando o contrato. Primeiro, o nosso juramento, nosso compromisso aqui com a ética profissional e tal. Segundo, a gente está rasgando um contrato tácito que a gente tem com a sociedade de representá-la, né? A gente tem um contrato tácito com a sociedade de representá-la, representar o interesse público e tal. Então, repito, nada contra o entretenimento, muito pelo contrário, né? O que seria da vida sem o lúdico, sem a diversão, né? E também nada contra a gente ter no mesmo pacote, no mesmo embrulho, para usar um termo de mercado, um jornalismo e entretenimento. Isso acontece muito, repito, em esporte, na área musical, na área cultural e tal. Mas não pode ter essa sobreposição, que é lindo na teoria, mas às vezes na prática fica difícil de resguardar, mas a gente tem que resguardar, é o nosso compromisso profissional, né? Então, o infotenimento, o entretenimento, esse casamento, ele pode, e ele tradicionalmente, historicamente, existiu, né? E assume agora outras formas em função dessa reconfiguração midiática desencadeada pelas novas tecnologias digitais, mas na essência é isso. É saber lidar e resguardar com resguardar o jornalismo nessa articulação com o entretenimento. Uma sociedade onde a questão do lazer, do ócio, do tempo ocioso é uma questão cada vez mais relevante na medida que as sociedades se automatizam, em que há uma possibilidade, por paradoxal que seja, de liberação do trabalho automático. A tendência é que no mundo futuro, estou falando em hipótese, de que o entretenimento também é informação. Ele não é, para usar uma expressão da escola de Frankfurt, ele não é necessariamente alienante. É preciso ter muito cuidado com certas reflexões que se fazem em torno do entretenimento, como se ele fosse uma coisa menor. E não é. Essa ideia de misturar informação com entretenimento, isso não é uma novidade, tá? Entendeu? O problema é que as pessoas estão dando mais atenção ao entretenimento do que à informação. Inclusive, quem faz, muitas vezes, a informação fica em segundo plano.
Esse eu acho que é o grande problema. Ter o entretenimento não é o problema. Tá certo? Essa não é a questão. O problema é quando você tem um programa que é informativo e que ele passa a ser mais de entretenimento do que de informação. Infotenimento significa que as coisas estão juntas, né? Eu dou informação, mas ao mesmo tempo eu mantenho sem interesse. Eu só acho uma pena que as pessoas queiram só divertir os outros.